Bom dia, gente. Eu sou Kátia Regina e você está nos Cuidados Integrativos de Saúde Benzedeira, onde a gente fala de fé, espiritualidade, coisa boa, e nossas coisas boas são tratamentos que a gente faz com radiestesia terapêutica, homeopatia, florais, reiki, cristais, mesa radiônica. E ontem nós falamos no último vídeo, e não deu tempo da gente finalizar, do tratamento desse menino. Então a mãe pediu um tratamento. O tratamento dele veio com egrégora reiki. Eu vou precisar tirar agora as pedras, porque eu vou pingar as homeopatias. Então o tratamento dele veio, né, na força da egrégora reiki, que é a serpente de fogo, que vocês estão vendo aí. Nós fizemos o tratamento com a força da espiritualidade, uma equipe grande que veio aqui nos cuidados dessa criança. Então tá aqui, né? Aqui na força de Dona Oxum, de Dona Iemanjá, de Ogum, da menina da praia, Mariazinha, e vovó Joaquina, que vem em todos os tratamentos de criança. Eu trato criança, ela vem trabalhar. Nós estamos trabalhando com uma egrégora reiki e a egrégora chocorei, tá? No reiki mestre que nós temos. Então, nós fizemos a limpeza espiritual da casa da criança, contando com o anjo de guarda, do pai, da mãe e desta criança, a equipe espiritual que foi lá trabalhar. Então, logo a gente terminou a oração, não precisamos colocar as pedras pretas, né? Só essas pedras que vocês viram. Eu achei estranho que pediu toda a perna dele, né? Então, foi muito interessante que nós produzimos essas homeopatias que estão aqui, produzimos como a gente está produzindo essa daqui, que é a homeopatia para pneumonia, para uma criança que nós vamos tratar daqui a pouco, tá? Então, o que nós fazemos após produzir as homeopatias? A gente vai ver com a radiestesia se essas homeopatias vão ser puxadas aqui para o tratamento daqui, é assim que a gente tem certeza absoluta de que o nosso tratamento está certo, tá? Então, apareceram muitas coisas nos corpos sutis desse menino. E nós vamos tratar, então, para não esperar o problema chegar no corpo físico. Depois eu vou esmiuçar com vocês. Continuando aqui o tratamento, né? Eu já pinguei. Essa homeopatia foi a primeira, sistema endócrino e sistema digestivo, tá? Pingou lá no fígado, no baço e pingou na tireoide. Essa daqui pingou de esplenite, garganta, leucemia e baço, tá? E organoterápico de baço é o que tá ruim. E sangue total. E fiz todas essas homeopatias para tratar o baço. São muitas homeopatias, inclusive, de leucemia. Não está no corpo físico essas coisas, tá? Inclusive pingou lá no corpo sutil, mas pingou também, né, na região do baço, tá? E essa homeopatia aqui que a gente fez de os organoterápicos do sistema nervoso ali e dos plexos, né? Então, toda essa homeopatia, ela pingou do fêmur para baixo, como eu falei para vocês, tá? Essa homeopatia pingou aqui, da cabeça do fêmur para baixo em toda a perna esquerda. Então, muito interessante, né? Daqui a pouco deve puxar essa homeopatia que é de alumina, que fala do peso sobre as pernas. Mas o que a mãe queria tratar mesmo era a agitação do menino. E realmente a alumina tanto serve para o peso sobre as pernas, a gente estudou isso no material do professor Casale. Nós fomos lá no índice remissivo ver o que servia para os pés. E eu tô crente que ia ser magnésia carbônica, que ia ser cálcio carbônico, que ia ser, né, essas homeopatias, né? Não, foi alumina, tá? Que fala do peso sobre as pernas, que é o que o menino precisa. Tem outras homeopatias, mas essa homeopatia de alumina também vai falar sobre os problemas da cabeça, ou seja, da dificuldade de aprendizagem, da dificuldade de fixação da matéria, da falta de concentração, tá? E ela fala principalmente da paralisia de um dos lados do corpo. Então, nós estamos tratando aqui, foi algo que apareceu no corpo sutil, não está no corpo físico,
mas já que apareceu, a gente vai tratar. Então, demos aqui um pause para mostrar isso para vocês. Então, gente, finalizei aqui o tratamento. Vocês viram aqui que eu desenhei o pulmão da criança, e o pulmão que tá ruim é o pulmão de cá, tá? A homeopatia veio direto para cá, mas pingou também do lado de cá, homeopatia de pneumonia. Vou já falar para vocês. E essas homeopatias aqui, que já estavam na mesa pelo tratamento de outra pessoa, tratei uma pessoa com sério problema de garganta, só que eu fiz o complexo homeopático de garganta, ouvido, olhos, pulmão, tá? E fiz organoterápicos de garganta, ouvido, olhos, pulmão. E aí, então, usou aqui no pulmão, usou no baço e usou na garganta e veio direto para o ouvido também, mandou pingar 10 gotas aqui, 10 gotas ali. Então, incrível, né? Já tinha aqui, vou dar então para essa criança. Nosso tratamento não substitui o tratamento médico, mas pode dar muito alívio aos campos, né? Principalmente para não ficar toda hora dando antibiótico para a criança. E a homeopatia, ela pode ser um tratamento mais leve, né? Bom dia, gente! Eu sou Kátia Regina e você está no canal Benzedeira, onde a gente fala de fé, espiritualidade, coisa boa. E coisa boa que a gente fala é homeopatia, radiestesia, reiki, mesa radiônica, cristais, florais, né? Os tratamentos que a gente faz. Então vamos falar um pouquinho desse tratamento que a gente começou ontem, né? E finalizou. É o tratamento de um menino de 5 anos. A mãe pediu o tratamento porque o menino é agitado, desconcentrado no colégio. Inclusive, a homeopatia principal, esse mínimo que saiu, foi homeopatia de alumina. Mas, para nossa surpresa, como vocês viram ali no vídeo, a perna, todo o lado esquerdo, né, a perna de cima e embaixo, né, desde o fêmur até lá embaixo, é a perna com cristais, né? Isso me lembrou um tratamento antigo que eu fiz de uma moça. Fui fazer o tratamento dela e todo o lado esquerdo do pescoço até os pés ficou com aquela pedra, mesma pedra que estava ali, de tratamento. E era uma situação em que o lado esquerdo dela estava com problema. Ela disse que um dia ela acordou e o lado esquerdo dela não estava funcionando, né? Não estava andando, não estava se movimentando, ela ficou desesperada e realmente saiu para ela essa homeopatia de alumina, que é uma homeopatia que fala da paralisia do lado esquerdo. Agora, muito interessante, porque, segundo a mãe, o menino machucou o pé do lado esquerdo. Mas aqui apareceram várias coisas na homeopatia, tá? Então apareceu, nós fizemos tratamento para ele, para anemia. Uma anemia, normalmente quando a pessoa tem anemia, a gente saiu homeopatia de ferro metálico, mas aqui saiu ferro metálico, ferro fosfórico, ferro picrítico, ferro muriático e ferro iodato, mostrando uma anemia que está no corpo físico desse menino. Ou seja, ou a criança não se alimenta direito, ou o pouco que se alimenta, como ele não está bem, não está indo para o lugar certo. Não, então, por exemplo, nós fizemos essas homeopatias junto com sarcódio de vitamina C, que é para segurar esse ferro no organismo, como é um problema muscular e ósseo. Leucina, que é uma homeopatia para idoso. E magnésio treonato e testosterona, que é um hormônio muito importante para os músculos, principalmente dos homens, tá? O menino gosta de jogar futebol, corre para lá e para cá. E colocamos grafites e carbovegetáveis, tá? Então, fizemos essa homeopatia para anemia, fizemos a homeopatia simílimum dele, a alumina, e nós fomos vendo o material do professor Casale. A alumina também é uma das principais homeopatias que fala do peso sobre as pernas, tá? Então, o menino sente um peso sobre as pernas. E apareceu aqui, fizemos alumina em diversos níveis de DHA e em diversos níveis de CH. Então, nós vamos tratar o corpo físico, o mental, emocional, o espiritual, tá? Duplo etérico.
Por quê? Porque o que ele tem está no duplo etérico, inclusive apareceu tuberculose óssea, tá? Então, fizemos nosódio de Mycobacterium tuberculosis em CH5, junto com essa homeopatia simínimo. Ainda colocamos aqui homeopatia de miasma total, já que está aparecendo todas essas coisas, e apareceu também leucemia no corpo sutil. Então, a leucemia está ligado ao baço, que está ligado à deficiência de ferro, que está ligada à questão da anemia. Então, uma coisa está ligada à outra, né? E foi uma surpresa para a mãe quando a gente falou isso. Agora, ferro metálico também é uma homeopatia muito boa para quem é irritado, violento, agressivo. Então, vai ser um alívio também para essa mãe também tratar esse tipo de comportamento. A homeopatia é fantástica, porque ela tem um alcance físico e um alcance emocional, mental e espiritual, tá? Enfim, eu amo a homeopatia por isso. Para o sistema reprodutor também apareceu desequilíbrio. Nós estamos tratando escroto, próstata, nervo dorsal, nervo peniano e testículo em DH3, ou seja, físico, tá? Fizemos uma homeopatia também para o corpo sutil, como vocês viram, de baço, leucemia, gangrena, tá? Que apareceu aqui, tudo isso também na forma de esplenite, que é o problema no baço. Então, colocamos aqui as homeopatias drenadoras do baço, homeopatias específicas, tá? Cianotos americanos, China, capsicum, ranúnculos bulbosos, alho sativum, colocamos túlia e escropulária nodosa, junto com organoterápico de baço e sangue total. Sangue total e baço em DH10, e essas homeopatias do baço em DH. Então, embora esteja no corpo sutil, né, as questões de leucemia e gangrena, o problema do baço, tá, já está no corpo físico. E fizemos organoterápico para o sistema endócrino digestivo, com hipófise total, pineal, paratireoide, tireoide, pâncreas, fígado e baço, tá? Então, foi muito interessante, né? E outra homeopatia que saiu ali também, que nós anotamos, foi homeopatia de organoterápico das questões do sistema nervoso, que foi uma homeopatia que foi pingada da cabeça do fêmur até nos pés. E a homeopatia que está aqui em DH3, eu falei assim, ele não se queixa de dor na perna, não? Porque está aqui aparecendo para mim que ele sente dores na perna. Não deve ser uma dor insuportável, deve ser uma dor, né, que ele mesmo não se deu conta ainda, né, de que está incomodando. Ou seja, a vontade de brincar é muito maior do que a dorzinha que está aparecendo. Mas aqui apareceu. Nós fizemos organoterápico por nervo oculomotor, nervo motor, nervo trigêmeo, nervo dorsal, nervo ciático, plexo braquial lombar, sacro e placenta hominis. Fizemos também organoterápico do sistema locomotor, articulação coxo-femoral, cartilagem total, colágeno hidrolisado, epífise óssea, fêmur, fibrosina, menisco e osso. E colocamos junto com homeopatias para as questões das pernas, lédum palustre, estrôncio carbônico, magnésia carbônica, cali carbônico e abre caminho. Eu falei com a mãe todo o problema dele, concentrado na perna esquerda, principalmente na coxa. E fizemos uma última homeopatia para dores ósseas, copaíba, piracá, maçã de elefante, arnica, rustox, hipérico, sinfito, calcária fosfórica, ruta, rododendro, tussilago, fragrans. Olha, olhando, se não tivesse a data de nascimento dessa criança, eu diria que era uma homeopatia para uma pessoa idosa com problema nos ossos. Então, achei muito interessante como que a radiestesia, né, mostrando todos esses problemas dessa criança e a gente podendo tratar. Porque como que a mãe ia saber que ele tinha esse problema, porque ele não reclama de nada?
Então, é muito interessante, né? Que às vezes teu filho pode ter algum problema e ele ainda não se queixou, uma criança de 5 anos, ou seja, até o negócio começar a ficar grave, até aquele negócio começar a ter uma febre, alguma coisa assim, você nem nota que a criança tem problema, tá? Diferente da outra criança que estava com febre, né? Então, atendi também uma criança de quase 2 anos, que a mãe falou, vê aí para mim o que está acontecendo, né? Porque a criança nem fala, né? Não, nem fala. Como é que ela vai dizer, estou com dor de ouvido, né? Uma criança de 1 ano e meio. Vê para mim o que é. E eu vi que a criança estava com pneumonia. Então, eu fiz homeopatia para pneumonia para crianças, né? Peguei o material aqui do nosso Instituto de Homeopatia e Terapias Populares, específico para crianças, e fizemos acônitum, apis mellífica, antimônio tartário, arsênico alba, brionia alba, chelidônio majus, estano metálico, ipeca, calicarbônico, ferro fosfórico, fósforos e tuberculino, em níveis de CH que a criança precisa. E como eu vi qual era o problema de pneumonia exato da criança, fiz junto com nosódio de Streptococcus pneumoniae em DH3, tá? As homeopatias, complexo homeopático, algumas em CH4, outras em CH7, tuberculino em CH200, né? De acordo aqui com a necessidade da criança. Como vocês viram, tinham 2 homeopatias ali em cima da mesa, que eu tratei um outro rapaz esses dias com muita dor de garganta, né? Então, eu fiz para ele mucosa nasal, pulmão, traqueia, ouvido total, boca total, garganta total, olho total. E fiz uma outra homeopatia de agoniada, verbais com tapsus, que é uma homeopatia excelente para drenadores do ouvido. Fiz o estigma venenoso, drenador dos olhos, beladona, tudo de bom para garganta. Ignatius amara, ferro fosfórico, laquese, que também é bom para garganta e para quem reclama muito da vida, né? A pessoa que é muito agitada, fala demais, querelante. E licopódium, tá? Em CH5 essas homeopatias. Então, essas 2 homeopatias foram puxadas ali. Vocês viram que a homeopatia de pneumonia foi pingada, principalmente foi direto para o pulmão direito, depois pingou no pulmão esquerdo. Eu desenhei o pulmão, já que o problema era a pneumonia. E a outra homeopatia, ela foi puxada direto para o ouvido esquerdo da criança. E depois pingou no outro também e na garganta. Então, nós demos também essa homeopatia para essa criança. E no final do dia eu já perguntei para a mãe como é que ela estava, falei para ela, nosso tratamento não substitui o tratamento médico, né? É importante você levar a criança ao pediatra, mas a criança ficou mais espertinha, mais animadinha, isso foi muito bom, né? Estava muito febril, então isso melhorou bastante a condição dessa criança. Se você tem uma criança para cuidar, né? É uma criança agitada, uma criança que não se concentra, corre para lá e para cá, precisa de tratamento. A gente pode aliviar, né? A gente não promete cura nem milagre, mas a gente tem muita coisa na homeopatia que pode ajudar essa criança. Até a homeopatia da palavra, né? Primeiro tratamento que eu fiz foi para uma criança autista, e primeiro tratamento de criança, né? E eu ainda não tinha as homeopatias que precisava para essa criança, que era a ambragrísia e a etusa, uma série de outras homeopatias que ele precisava. Era uma criança que não sentava. Aí eu fiz uma homeopatia da palavra, ele batia muito na irmã. Eu fiz uma homeopatia da palavra, dizendo eu amo a vida, eu amo meus pais, eu amo a minha irmã, adoro brincar com ela, brinco com os meus amigos, sento para ver TV, né? Fico calmo, tranquilo, adoro meu colégio, minha professora, né? Eu amo estudar e amo aprender, então foi incrível. Que a mãe falou assim, Kátia, eu botei tudo numa garrafa sem nível de CH e falei para o menino, toda vez que você ficar nervoso, você pode tomar essa homeopatia. Aí a mãe dizia que ele pegava no armário dele sozinho e tomava. E foi incrível que ela disse assim, ele parou de ficar batendo na irmã, parou de ficar brigando com ela e sentava para ver TV, uma criança que não sentava. Então,
maravilhoso, né, esse trabalho. Cada dia eu fico assim impressionada com o que a gente pode fazer em termos de bem, né? Então, eu sempre aqui peço a inspiração, né, da espiritualidade, né? Vocês veem que a gente conta aqui com a espiritualidade, fazemos sempre a limpeza dos campos sutis, na força da espiritualidade, rezando por eles, porque a gente sabe, né, que trabalhar com Deus é melhor do que trabalhar sem Ele. Então, se você quer um tratamento, meu telefone está na descrição do vídeo, tá? Se você quer saber sobre homeopatia, também está lá o telefone. Se você quer aprender reiki, a gente sempre conta ali com a egrégora reiki, né? Você conte com a Lúcia Veloso. E se você quer aprender a radiestesia, vai estudar lá com a Mari Tortella, tá? Um bom dia para vocês.